Já estamos de volta, vamos direto ao plenário do Supremo Tribunal Federal. Muito obrigado, senhor presidente. Cumprimento Vossa Excelência, as senhoras ministras, os senhores ministros, as senhoras advogados, os senhores advogados, o senhor vice-procurador-geral da República, professor Humberto Jacques, o senhor ministro advogado-geral da União, professor José Levi, e reitero aqui, senhor presidente, as saudações e os genuínos cumprimentos feitos às sustentações orais. Como também ao início, senhor presidente, expresso e reitero as manifestações merecidamente elogiosas ao erudito voto proferido pelo eminente ministro Dias Toffoli ao desatar, do ponto de vista da compreensão de Sua Excelência, esta sensível e relevante matéria. Cumprimento também os eminentes ministros que me antecederam, ministro Nunes Marques, ministro Alexandre Moraes, ambos, na questão central, acompanharam Sua Excelência, o eminente ministro relator. A questão central, como se sabe, e está na repercussão geral, é a de saber se é aplicável o direito ao esquecimento na esfera civil quando for invocado pela própria vítima ou pelos seus familiares. A resposta trazida à colação por Sua Excelência o relator, no que foi acompanhado por ambos os ministros que me precederam no ponto, é negativa, no sentido de sustentar a inaplicabilidade. Eu vou trazer à colação uma reflexão, senhor presidente, senhores ministros, que não apenas por dever de ofício, mas também por respeito, me permite registrar de início a Sua Excelência, eminente ministro relator, a minha expressão de respeito e de vênia, eis que vou tomar a liberdade de dissentir da conclusão trazida à colação. Principio a discussão do mérito do presente recurso ordinário, subscrevendo o relatório do eminente ministro relator e as demais circunstâncias rememoradas pelos ilustres colegas que me antecederam. E, para tanto, não havendo, nesse sentido, o que rememorar para além da rememoração já levada a efeito, me permito, desde logo, na discussão do mérito, assentar a premissa que penso deva guiar a análise da questão jurídica aqui posta. A premissa é aquela segundo a qual não fere a integridade do direito o fato de que princípios eventualmente contrários e não simplesmente opostos, como a liberdade de expressão e o direito ao esquecimento, não ferem a integridade do direito que tais princípios convivam em um mesmo ordenamento constitucional. É mesmo essa condição de contrariedade, mais adequadamente, condição de concorrência, que permite ao intérprete, diante da concretude do caso, a eles atribuir sentido. E é claro que nesse caminho há dificuldades, e para isso a hermenêutica e bem assim a interpretação se postam como pontes necessárias a serem trilhadas para superar tais dificuldades que atribuem sentidos de convivência e não de exclusões absolutas. Refiro-me a pelo menos duas dificuldades que se postam diante do delinear dos contornos normativos do direito ao esquecimento. Em primeiro lugar, o referente do termo ou da expressão direito ao esquecimento é, como já se assinalou, essencialmente multifário. Trata-se, em verdade, daquilo que, numa linguagem mais direta,
denomina-se de conceito guarda-chuva, ou seja, que recolhe esse significante, uma pluralidade de significados e, portanto, de direitos singulares que não necessariamente se coadunam. Nesse sentido, é possível afirmar que o direito ao esquecimento compreende, mas não se reduz nem aos tradicionais direitos à privacidade, à honra, nem tampouco ao direito à proteção de dados. Ele decorre, em verdade, de uma leitura sistemática do conjunto dessas liberdades fundamentais. E é nessa direção a lição dos professores Ingo Sarlet e Arthur Ferreira Neto, para quem o direito ao esquecimento se encontra, e são as palavras dos ilustres juristas, se encontra mais atrelado a uma pretensão de autodeterminação do indivíduo relativamente às informações, sejam informações armazenadas em meio digital, sejam as conservadas por meio de outro suporte físico, informações sobre sua esfera pessoal que estejam colocadas à disposição de todos por tempo indeterminado, visando com isso não apenas proteger a sua privacidade, mas especialmente a permitir que ele possa direcionar ou reconstruir sua imagem, tal como apresentada publicamente perante os demais membros da sociedade. Assim, acrescentam os professores que eu estou a citar literalmente, assim sustentam, é possível que o reconhecimento de um direito ao esquecimento encontre amparo mais robusto no direito ao livre desenvolvimento da personalidade e no direito à autodeterminação informacional àquele associado, do que propriamente nos direitos à privacidade e à intimidade, e mesmo dos direitos à honra e à imagem, ademais de outros direitos da personalidade, sustentam os juristas que mencionei em obra específica sobre a matéria. E em um importante estudo de direito comparado, se recuperam os tratamentos normativos dados ao tema, os tratamentos jurídicos dados ao tema em cortes como as cortes da Bélgica, Holanda, Grã-Bretanha, França, Alemanha, o Tribunal Constitucional da Polônia, a Corte Suprema de Justiça da Argentina, as cortes chilenas, mexicanas, colombianas e também no Brasil, ao lado do Peru. Este levantamento de direito comparado está ao dispor como resultado da pesquisa de Gert van Caster, Alejandro Gonçalves Arreaza e Elzimiek Apers, que traçaram um quadro compreensivo dos usos do conceito do direito ao esquecimento e enfrentaram essas dificuldades às quais estou a me referir. Tais autores concluem que, após o famoso caso aqui já citado, Google Spain versus Agência Espanhola de Proteção de Dados e Mário Costeja, julgado pelo Tribunal de Justiça da União Europeia, o Instituto realmente se difundiu de forma desordenada, sendo empregado para a definição de casos muito diversos que iam desde as ditas demandas de desindexação, ou seja, retirada dos mecanismos de busca da internet, até os pedidos de não exibição de programas televisivos ou apagamento de registros jornalísticos, dizem os autores nessa importante obra. Assim como a própria internet, o direito ao esquecimento tem tido uma aplicação inconsistente através das jurisdições. Diferentes sistemas legais tentam encontrar uma aplicação adequada ao direito ao esquecimento,
que leve também em consideração outras liberdades importantes. A importância das questões abarcadas pelo direito ao esquecimento é atestada, talvez, dizem esses autores que acabo de mencionar, é atestada, talvez, pelo fato de que muitos países entenderam ser necessário encontrar um equilíbrio entre o direito à privacidade e a liberdade de expressão na era da internet. E acrescenta, ademais, um tema central discutido particularmente nos casos latino-americanos trata da preocupação de que o direito ao esquecimento seja usado ou abusado de forma a permitir que poderosos escondam casos de corrupção. Outra preocupação, acrescento aqueles autores, Cáceres, González Arreaza e Apers, outra preocupação, dizem eles, importante e relevante, envolve a necessidade de que os países do continente mantenham sua memória histórica em relação a violações passadas de direitos humanos. É a citação que faço da obra que restou publicada em 2018 e que referencio no voto. Eis aí, portanto, uma primeira dificuldade de natureza conceitual. Mas há uma segunda dificuldade que se acrescenta à primeira e que se enfrenta ao se tentar definir os contornos do direito ao esquecimento como instituto jurídico autônomo, passando, portanto, essa dificuldade pela rápida mutação do substrato material da sociedade ao qual o próprio direito se refere. É que esse direito está ligado, por exemplo, às tecnologias de arquivamento disponíveis em determinado momento histórico para certa sociedade. E é de se esperar que a evolução do aparato técnico-científico implique não apenas em saltos quantitativos, mas também qualitativos. E foi um arqueólogo, o arqueólogo francês André Leroi-Gourhan, que demonstrou que toda a técnica é um processo de exteriorização e, portanto, envolve o que ele denominou de uma memória social em expansão. Isso está na obra Le Geste et la Parole, no tomo 2, La Mémoire et le Rythme. Em outras palavras, as mutações tecnológicas dizem respeito a uma expansão da capacidade social de arquivamento e, portanto, de produção de memória. Com o advento da internet, nós nos confrontamos com a possibilidade virtual de um arquivo total, aquilo que muitos já denominam, e desde algum tempo, de memória perfeita. Nesse caso, a dinâmica de equilíbrio entre o lembrado e o esquecido, típica dos processos de seleção e reflexão que compõem as memórias individuais e coletivas, pode vir dar lugar a variados fenômenos de patologia social, como apontou numa obra imprescindível na matéria publicada pela Universidade de Princeton em 2009, de autoria de Victor Meyer Schomburg. Pois bem, diante desse contexto, é de se esperar que também o direito ao esquecimento, à medida que será chamado a dar solução a essas formações patológicas da memória perfeita, deverá ele também ter seus limites constantemente reinterpretados. Como se dá isto no Brasil? Ainda que não o nomeie expressamente, a Constituição da República Brasileira, que constituiu um Estado de direito democrático e uma sociedade justa, livre e solidária, esta Constituição, em seu texto, alberga os pilares do que forma o direito ao esquecimento, porquanto celebra a dignidade da pessoa humana
inciso 3º do artigo 1º, o direito à privacidade, inciso 10º do artigo 5º, e o direito à autodeterminação informativa, que fora reconhecido, por exemplo, aqui entre nós, no referendo das medidas cautelares das ações diretas de inconstitucionalidade 6387, 6388, 6389, 6390 e 6393, todas de relatoria da eminente ministra Rosa Weber e atinentes ao inciso 12º do artigo 5º da Constituição. Anote-se também que esse tribunal tem se valido em decisões monocráticas ou dos seus órgãos fracionários, ou seja, no interior das respectivas turmas, dessa noção do direito ao esquecimento, que aparece, por exemplo, no habeas corpus 126.315, julgado perante a segunda turma, da relatoria do eminente ministro Gilmar Mendes, no habeas corpus 128.080, julgado perante a primeira turma, e na reclamação 22.328, julgada perante a primeira turma e da relatoria do eminente ministro Luiz Roberto Barroso. Entre nós, no direito brasileiro, ressalto que já houve, na 4ª Jornada de Direito Civil, organizado pelo Conselho da Justiça Federal, a aprovação do enunciado 531 em 2014. Portanto, alguns anos faz. E, segundo esse enunciado, temos o seguinte: a tutela da dignidade da pessoa humana na sociedade da informação inclui o direito ao esquecimento. Por isso, assentada, nada obstante as dificuldades, algumas das quais mencionei, mas assentada a premissa inicial de que o direito brasileiro alberga um direito ao esquecimento, passo a análise do caso concreto, ora em julgamento. Evidencia-se, a partir do objeto litigioso apresentado, a concorrência entre princípios que reclamam prioridade na aplicação ao caso, ou seja, o princípio da liberdade de expressão, de um lado, especificado na liberdade de imprensa, que não admite cerceamento nem censura, e, de outro, o princípio do direito ao esquecimento. Em última medida, o que se quer saber, o que os autos reclamam para saber, é se os requerentes têm o direito de impedir que o crime cometido contra a sua irmã seja reapresentado e representado em programa de televisão por causar-lhes grande dor esse revolvimento dos fatos. Para enfrentar o tema, relembro que desde o seminal acórdão do caso que já mencionei, Google Spain versus Agência Espanhola de Proteção de Dados e Mário Costeja, parece ter se desenvolvido um consenso na doutrina e na jurisprudência de que a natureza do conflito principiológico aqui envolvido e envolvido em casos semelhantes necessita da aplicação da técnica de sopesamento, mediante não as concepções pessoais do julgador, mas sim uma inferência racional e sistemática do ordenamento jurídico. A literatura jurídica mostra, nada obstante esse caminho, que permanece aberta a questão de saber quais são os critérios que podem ser adotados em juízo de proporcionalidade e qual peso devem receber os princípios, os direitos ao esquecimento e o da liberdade de informação. Naquele caso, ao decidir o caso Google Spain, o Tribunal de Justiça da União Europeia se limitou a afirmar que o sopesamento, e cito literalmente um trecho do caso C
131/12, o sopesamento, disse lá o Tribunal de Justiça da União Europeia, deve depender, contudo, nos casos especificados, tanto da natureza da informação em questão e sua sensibilidade para a vida privada do titular dos dados, quanto do interesse do público em possuir tal informação. Acrescenta-se que no direito europeu, um indício importante é fornecido pelo Regulamento Geral de Proteção de Dados, o Regulamento 2016-679 da União Europeia, que em seu artigo 17 delineia as hipóteses de exceção ao direito de apagamento ou direito de ser esquecido. Essas hipóteses podem ser resumidas da seguinte maneira. Portanto, exceções ao esquecimento, e podem ser resumidas da seguinte maneira. Quando há exercício lícito da liberdade de expressão e informação, interesse público na área de saúde, cumprimento de obrigação legal, defesa em processo judicial, arquivo de interesse público ou investigações de natureza científica, histórica ou estatística. Como já foi apontado por diversos pesquisadores, esse tipo de juízo de proporcionalidade tem, evidentemente, um risco. O risco de ter que definir a difícil linha demarcatória entre os interesses públicos e os interesses privados. Shaniqua Singleton é autor de um texto precioso sobre o balanceamento entre o direito ao esquecimento, de ser esquecido, com o direito da liberdade de expressão, precisamente à luz desse caso Google Spam, e que está publicado no Georgia Journal of International and Comparative Law. Acrescento que, para além disso, sopesar o direito ao esquecimento em seu contraste com a liberdade de expressão e de informação, não raro significa recorrer a algum sucedâneo do interesse da coletividade. Por isso, aos olhos de boa parte da doutrina, as balizas postas pelo Tribunal de Justiça da União Europeia para tal raciocínio jurídico parecem ainda insuficientes. E assim, no caso C73/07, que foi decidido em 2008, aquele mesmo tribunal assentou, cito entre aspas, o interesse público aparece em qualquer caso quando a informação comunicada se relacionar a um debate público que verdadeiramente ocorre. E refletindo sobre a literatura que se insurgiu criticamente contra o modelo de ponderação adotado no caso Google Spam, Reinhard Singer e Benjamin Beck oferecem uma análise bastante relevante para compreender os contornos de um direito ao esquecimento nas ordens jurídicas locais. Na concepção dos autores, há não somente a possibilidade, mas verdadeiramente um dever de que os tribunais nacionais mobilizem suas próprias jurisprudências, palavras dos autores, em eventuais ponderações sobre o direito ao esquecimento. Dizem eles, deve-se concordar com a crítica no sentido de que, ao que tudo indica, o Tribunal de Justiça da União Europeia busca a solução do conflito no relacionamento entre a pessoa afetada e a operadora da máquina de busca, e, com isso, reduz a complexidade do processo de ponderação. Acrescentam aqueles autores, os direitos fundamentais de comunicação das operadoras das máquinas de busca precisam ser incluídos no processo de ponderação. Para o conflito que venha a surgir nos casos concretos entre liberdade de expressão
e proteção da personalidade, é disso, aliás, que estamos a cuidar aqui. Nesses casos, dizem os autores que acabo de citar, é preciso criar um equilíbrio tão harmonioso quanto possível no jargão técnico dos jusconstitucionalistas alemães, ou seja, uma concordância prática. E aduzem ainda, por enquanto ainda é difícil avaliar se a sentença do caso Google Spain, como muitos temem, acabará levando a um deslocamento duradouro e unilateral dos pesos em detrimento da liberdade de opinião, pois são os tribunais nacionais, aqui eu estou a enfatizar esse trecho, pois são os tribunais nacionais que, em última análise, devem tomar a decisão ponderativa concreta. Além disso, sustentam, por causa de sua abertura e de seu alcance limitado em termos de conteúdo, os enunciados do Tribunal de Justiça da União Europeia oferecem aos tribunais nacionais uma considerável margem de interpretação e estruturação. Esse texto está publicado e que reflete sobre a sentença Google no periódico Direitos Fundamentais e Justiça de Belo Horizonte, editado em Belo Horizonte e publicado em 2018. É nesta linha que cito a professora Carina Nunes Fritz, que durante algum tempo nos integrou, como nos honrou integrando o grupo de pesquisa acadêmica sobre nossa coordenação de juristas alemães e brasileiros. A professora Carina fez uma análise recente de uma decisão do equivalente aqui ao Superior Tribunal de Justiça do Bundesgerichtshof, do Tribunal Federal Alemão, e disse à professora Carina sobre a matéria: em suma, o Tribunal Federal Alemão concluiu que, embora a informação sobre o autor dissesse respeito a dados pessoais, inclusive dados sensíveis, no caso era a saúde, a relevância social da notícia, aliada à sua baixa potencialidade lesiva, se sobrepõe ao direito ao esquecimento, afastando a pretensão de desindexar do resultado de busca do Google Links de notícias de jornais, informando que a instituição enfrentou, durante sua gestão, grave crise financeira e que o mesmo afastou-se da direção por problemas de saúde. E acrescenta a professora Carina Nunes Fritz nesta reflexão e comentário que faz, sustentando que o direito ao esquecimento, por evidente, não é nem pode ser absoluto. Diz ainda a professora Carina: embora reconhecendo a existência do direito ao esquecimento, o BGH, o Tribunal Federal Alemão, negou, no caso concreto, após ponderação das diversas posições jusfundamentais em colisão. Antes de fragilizar o direito ao esquecimento, a decisão o reforça, acentuando sua natureza jusfundamental, que justifica a ponderação no caso concreto, até porque não há primazia priorística nem da liberdade de expressão e informação, nem do direito à proteção de dados pessoais. Esse texto está publicado no conhecido sítio eletrônico do Migalhas, em 8 de fevereiro de 2021, portanto, poucos dias faz. A ideia, acrescento eu, de um direito ao esquecimento na ordem jurídica brasileira, especialmente nas formulações teóricas que partem das linhas traçadas pelo Tribunal de Justiça da União Europeia, não prescinde de uma análise pormenorizada do corpo de precedentes deste Supremo Tribunal Federal. Deve-se considerar, sobretudo, a sólida jurisprudência
em matéria de proteção à liberdade de informação que esta Corte construiu sólida jurisprudência já salientada e reafirmada pelo eminente ministro relator e pelos ministros que me antecederam. Por exemplo, para citar o que pode ser chamado de leading case, este Supremo Tribunal Federal, no julgamento da DPF 130, assim o fez ao analisar a compatibilidade da Lei 5.250 de 67, conhecida como Lei de Imprensa, com a Constituição de 1988. O tribunal não apenas reconheceu a não recepção da lei, senão também lançou as bases para a compreensão da relação entre liberdade de expressão e direitos da personalidade. A ementa da decisão e o corpo de sua explicitação tem a pena inspirada e refinada da relatoria do eminente ministro Aires Brito. E aqui me permito reproduzir no voto precisamente nos termos em que restou publicada em 6 de novembro de 2009. Em seu voto, o eminente ministro Aires Brito avançou a tese segundo a qual o direito de informação não poderia sofrer nenhuma outra restrição além daquelas dispostas no texto constitucional. Como consequência, as ressalvas dos direitos da personalidade contidas no parágrafo 1º do artigo 220 deveriam recair sobre um juízo de ponderação atribuído ao Poder Judiciário, responsável por sopesar os conflitos de princípios diante das circunstâncias dos variados casos concretos. Em outras palavras, ainda que se possa falar de uma posição de preferência, aqui entre nós muitas vezes referida pela sua dicção originária da preferred position, ainda que se tenha essa posição de preferência da liberdade de expressão no sistema constitucional brasileiro, há um altíssimo ônus argumentativo para afastá-lo. Matéria essa examinada academicamente pelo professor e ministro Luiz Roberto Barroso, que tratou precisamente da colisão entre a liberdade de expressão e os direitos da personalidade, critérios de ponderação em publicação na Revista de Direito Administrativo de 2004, assentando-se, em assim entendo, que o Poder Judiciário deverá determinar as balizas para, segundo as circunstâncias fáticas apresentadas, julgar a responsabilização civil e penal das pessoas naturais e jurídicas. Nessa linha intelectiva é precisamente o que explicita por todos o eminente ministro Aires Brito em uma passagem importante no seu voto na DPF 130. Permito-me citar este exemplar segmento. Disse Sua Excelência: na realidade, a Carta Política, depois de garantir o exercício da liberdade de informação jornalística, impõe-lhe parâmetros, dentre os quais avulta, por sua inquestionável importância, o necessário respeito aos direitos da personalidade. Constituição Federal, artigo 5º, inciso 5º e 10º, cuja observância não pode ser desconsiderada pelos órgãos de comunicação social, tal como expressamente determina o texto constitucional, parágrafo 1º do artigo 220, que acabei de referir, acrescentando o ministro Aires Brito: cabendo ao Poder Judiciário, mediante ponderada avaliação das prerrogativas constitucionais em conflito. Quais são as prerrogativas constitucionais em conflito? Direito de informar de um lado e direitos da personalidade de outro, cabendo ao Judiciário definir em cada situação ocorrente, uma vez configurado esse contexto
de tensão dialética, a liberdade que deve prevalecer no caso concreto. Entendo, senhor presidente, senhoras ministras, senhores ministros, que a doutrina dominante entre nós também refletiu esta posição. Me permito citar de modo especial os professores Ingo Wolfgang Sarlet, Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero no seu curso de Direito Constitucional, aonde assentaram precisamente à vista desse julgado. Assim são as palavras desses ilustres juristas. À vista de mais este julgado, o que se pode afirmar em caráter de síntese, e retomando a perspectiva adotada já na parte inicial deste item, é que doutrina e jurisprudência, nomeadamente o Supremo Tribunal Federal, embora adotem a tese da posição preferencial da liberdade de expressão, admite não se tratar de direito absolutamente infenso. Direito absolutamente infenso a limites e restrições, desde que eventual restrição tenha caráter excepcional e seja promovida por lei e ou decisão judicial, visto que vedada toda e qualquer censura administrativa, e tenha por fundamento a salvaguarda da dignidade da pessoa humana, que aqui opera simultaneamente como limite e limite aos limites de direitos fundamentais, escreveram os autores, e de direitos e bens jurídicos constitucionais, individuais e coletivos fundamentais, observados os critérios da proporcionalidade e da preservação do núcleo essencial dos direitos em conflito. Assim, e já arrumando para a minha conclusão, parece-me importante enfatizar, diante do que venho dispor, diante do quadro normativo assim delineado, que eventuais juízos de proporcionalidade em casos de conflito entre o direito ao esquecimento e a liberdade de informação devem sempre considerar a posição de preferência que a liberdade de expressão possui no sistema constitucional brasileiro, mas também devem preservar o núcleo essencial dos direitos da personalidade. Entendo que uma leitura racional e sistemática da Constituição da República e dos precedentes do Supremo Tribunal Federal exigem que se proceda à verdadeira hermenêutica da suspeição, que obviamente tem aqui sentido acadêmico próprio, hermenêutica da suspeição diante de ponderações entre interesses públicos e privados. Ou seja, e como apontei anteriormente, a literatura jurídica tem levantado dúvidas, daí as suspeições acadêmicas, tem levantado dúvidas quanto à validade desse tipo de juízo nos casos de direito ao esquecimento. Diante da posição preferencial da liberdade de expressão no sistema constitucional brasileiro, as limitações à sua extensão parecem seguir um modelo que, sob determinadas condições, o direito ao esquecimento deve funcionar como trunfo, aqui também tomado esse vocábulo no seu sentido acadêmico, independentemente do maior ou menor interesse que eventualmente tenha o indivíduo ou a sociedade, o juízo da corte, do tribunal, do judiciário, deve recair sobre as condições de imanência ou transcendência da informação em relação à esfera individual. Nesse sentido, e assim concluo, senhor presidente, entendo que as circunstâncias do caso concreto indicam que o conjunto de eventos do caso Aida Cury desborda a esfera individual dos requerentes. Para assim concluir, recorro a 4 premissas. Em primeiro lugar,
A informação veiculada faz parte de um amplo acervo público de notícias de jornais e revistas e de trabalhos acadêmicos com finalidade puramente científica. Tratando-se, portanto, de materiais essencialmente públicos e considerando-se que o programa Linha Direta Justiça dele se serviu em larga medida, é razoável compreender que as expectativas de privacidade da parte requerente se veem diminuídas. Em segundo lugar, o caso Aida Cury assume uma incontornável dimensão histórica. Por um lado, ele é o retrato trágico de seu tempo e de um tempo, de suas contradições e de seus problemas. E, por outro lado, ele conecta passado e futuro ao se referir a uma realidade de violência contra a mulher que, em muitos e graves sentidos, ainda é tristemente a vivenciada no Brasil de hoje. O interesse histórico e jornalístico é assim preservado. Em meu entender, o fato de que o recurso narrativo empregado pela requerida tenha sido de reconstruir certas passagens por meio de dispositivos cênicos não comporta excesso no exercício da liberdade de expressão. Em terceiro lugar, o relato produzido pela requerida não profana o núcleo essencial dos direitos da personalidade dos requerentes, não tendo ficado caracterizado nos autos um dano substancial à memória da vítima e de seus familiares. Entende-se assim que o programa exibido se manteve na seara própria de discussão pública do caso. E por essas razões, entendo não estarem presentes as condições para que as pretensões dos requerentes ao direito ao esquecimento, que reconheço existir, mas entendo não estarem presentes as condições para que as pretensões dos requerentes a esse direito ao esquecimento triunfem sobre a posição de preferência da liberdade de expressão. Por isso, senhor presidente e eminentes pares, louvando as posições diversas, pedindo todas as vênias aos eminentes ministros que me antecederam, pedindo licença para apresentar esta singela divergência, voto pela parcial procedência da ação para reconhecer a existência de um direito ao esquecimento no ordenamento constitucional brasileiro e, no caso concreto, negar que a pretensão dos requerentes triunfe sobre a posição de preferência da liberdade de expressão e do direito à informação. É como voto, senhor presidente. Muito obrigado, ministro Edson Fachin, pelo seu brilhante voto também. Agora passa a palavra à sua excelência, a ministra Rosa Weber. Obrigada, senhor presidente. Receba, junto com os eminentes pares, com o senhor vice-procurador-geral da República, o senhor advogado-geral da União, as senhoras e os senhores advogados, os meus cumprimentos, com destaque especial, nesse momento, a beleza das sustentações orais que foram proferidas na assentada anterior e ao esplendoroso voto do eminente relator, ministro Dias Toffoli. Mais um tema de extrema sensibilidade em julgamento nesta Corte Constitucional, onde aportou, como visto, em agravo, a que dado provimento pelo relator para assegurar trânsito a recurso extraordinário a que reconhecida a repercussão geral, tema 786, assim enunciado. A aplicabilidade do direito ao esquecimento na esfera civil quando for invocado pela própria vítima ou pelos seus familiares. Cuida-se na origem, relembro brevemente, de ação indenizatória ajuizada pelos irmãos de Aida Cury,
vítima em 1958 de crime trágico e brutal, com exaustiva repercussão na imprensa à época e cujos detalhes, já amplamente conhecidos e reproduzidos nos autos, entendo desnecessário repetir. A ação mereceu o juízo de improcedência nas instâncias anteriores e discute-se, neste recurso extraordinário, interposto pelos autores, se, em face do invocado e assim denominado direito ao esquecimento, há de ser reputada ilícita a veiculação não autorizada de programa televisivo de cunho histórico, jornalístico, documental, no qual retratado crime trágico ocorrido há mais de 50 anos. Ao julgamento do recurso especial interposto, o STJ sublinhou situar-se o cerne da controvérsia exatamente na ausência de contemporaneidade da notícia de fatos passados. Digo eu que, de modo geral, nos debates em torno do dito direito ao esquecimento, o que costuma estar em jogo, e isso é o que destaca a melhor doutrina, é o direito de pessoas naturais terem informações sobre elas apagadas após um certo período de tempo. Identifica-se assim, no chamado direito ao esquecimento, como dado conformador essencial, a passagem do tempo enquanto elemento apto a diluir o interesse público ou social, eventualmente justificador do amplo e público conhecimento sobre informações relativas à intimidade, à vida privada, à honra ou à imagem de alguém. A passagem do tempo, portanto, nessa perspectiva, surge como ponto nodal a qualificar e distinguir o direito ao esquecimento, nos moldes postos, como dimensão específica dos direitos da personalidade. Assim colocada, a questão submetida a julgamento, como diversas vezes apontado da tribuna, bem como enfatizado, reitero, no magnífico voto do eminente ministro Dias Toffoli, a quem parabenizo, a questão assim colocada, repito, guarda estreita proximidade com a apreciada por este plenário ao julgamento da ADI 4815, da relatoria da eminente ministra Carmen Lúcia, em que esta Corte declarou a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, dos artigos 20 e 21 do Código Civil de 2002, a fim de, compatibilizando a sua exegese com preceitos constitucionais, reputar inexigível o consentimento da pessoa biografada e, a fortiori, das pessoas retratadas como coadjuvantes ou de seus familiares, no caso de pessoas falecidas, para a publicação ou veiculação de obras de cunho biográfico, sejam elas literárias, audiovisuais ou fixadas qualquer outro suporte tecnológico. Procedeu-se, assim, ao dimensionamento da proteção ao direito de imagem em face das liberdades de expressão e de informação. Quando daquele julgamento, destaquei a relevante função social desempenhada pela biografia, como gênero literário, ao instigar a sociedade à reflexão, ensejando o incremento do conhecimento não apenas sobre o biografado, que em geral só o é porque a sua história de vida tem algo a dizer, mas também sobre ela própria, a sociedade. Hermione Lee, teórica literária, professora da Universidade de Oxford e renomada biógrafa, explica que a biografia sempre reflete e oferece uma versão de política social. A popularidade de certos tipos de biografias em diferentes países, períodos e culturas
biografias de santos ou de heróis navais, de líderes religiosos, de jogadores de futebol ou estrelas do rock, fornecem uma visão daquela sociedade. O que a sociedade valora, com o que se importa, quem são os seus homens e mulheres visíveis e invisíveis. E por que estou eu agora a rememorar tal manifestação sobre biografias? Não se tem, é certo, neste julgamento, uma obra literária biográfica. Tem-se, contudo, uma obra televisiva de cunho análogo, a documentar evento ocorrido no passado. O centro temático do programa, também é verdade, não é a vida de alguém, e sim um fato específico, um evento, um acontecimento perdido no tempo, ocorrido há tantos anos que a passagem do tempo se pretende emprestar a significância de tornar ilegítimo o interesse na produção da obra. Mas enfatizo, embora fato ocorrido no passado, trata-se de fato que, sob diferentes roupagens e com novos personagens, se repete, se reitera, se renova a cada ano, a cada mês, a cada dia, a cada hora em nossa sociedade, em um eclodir infindável de diferentes formas de violência brutal contra a mulher. Pertinente, assim, parafrasear a observação da biógrafa inglesa. O que a sociedade brasileira valora, com o que se importa? Não é preciso lembrar, pergunto, para que brutalidades tais não se repitam? E na mesma linha, pertinente a pergunta: por que, não sendo exigível autorização para uma biografia, seria necessária autorização para uma videobiografia? As questões relativas ao direito ao esquecimento e as biografias não autorizadas convergem, na medida em que ambas lidam com a necessidade que têm as sociedades de saber sobre o seu passado e o seu presente. Nesse sentido, as biografias configuram uma específica forma de expressão de um valor que, na presente discussão sobre o alegado direito ao esquecimento, se apresenta com novas roupagens, notadamente os usos propiciados pelas novas tecnologias da informação e da comunicação, e que a subfeição mais abrangente na questão do direito à memória coletiva. Entendo que, para falar de esquecimento ou direito ao esquecimento, é necessário, antes de tudo, falar de memória, seu pressuposto. Contar e recontar narrativas sobre o passado está relacionado à própria noção de identidade e coesão das sociedades humanas. Sem risco de errar, pode-se dizer que o interesse em histórias trágicas é um traço universal das sociedades humanas. Isso porque essas histórias nos colocam em contato, ainda que por meio de narrativas de ruptura, com valores fundacionais das sociedades humanas, com a tessitura da nossa identidade coletiva. A crença compartilhada em valores, como a busca por justiça, a misericórdia, a indignação e a perplexidade em face da crueldade e da brutalidade. Estudos sobre a inter-relação entre memória individual e memória coletiva revelam que nossas lembranças permanecem coletivas e elas nos são lembradas pelos outros, mesmo que se trate de acontecimentos nos quais só nós estivemos envolvidos. Lembro aqui, rapidamente, a lição do sociólogo Maurice Ausubel, quando diz: não é suficiente reconstituir peça por peça a imagem de um acontecimento do passado para se obter uma lembrança. É necessário que esta reconstrução se opere a partir de dados ou de noções comuns que se encontram tanto no nosso espírito
como no dos outros, porque elas passam incessantemente desses para aquele e reciprocamente, o que só é possível se fizeram e continuaram a fazer parte de uma mesma sociedade. Continuo eu. Uma sociedade sem memória é uma sociedade sem imaginação e sem história. Há décadas, não mais restritos a crônicas dos acontecimentos políticos, passaram a ser objeto de interesse dos estudos em história as mentalidades, a cultura, a psique, o imaginário social, as ideologias, a vida cotidiana, tendo se desenvolvido, em anos recentes, a disciplina da microhistória, gênero historiográfico voltado à investigação de fatos específicos e bem delimitados no tempo e no espaço. A memória também está na base da identidade, individual ou coletiva. Como pontuado por Ricoeur, pessoas e sociedades são feitos de memória e de lacunas de memórias. Já o renomado historiador Eric Hobsbawm fala em uma função social do passado. Segundo ele, o passado emerge como referência do presente, seja como modelo do que se busca resgatar, seja como projeção do que se quer evitar. Ainda no final do século passado, escreveu ele, aspas, a destruição do passado, ou melhor, dos mecanismos sociais que vinculam nossa experiência pessoal à das gerações passadas, é um dos fenômenos mais característicos e lúgubres do final do século XX. Quase todos os jovens de hoje crescem numa espécie de presente contínuo, sem qualquer relação orgânica com o passado, público da época em que vivem. Fecho aspas. Ainda assim, o passado, seja ele coletivo ou particular, longínquo ou próximo, é tema constante de produtos culturais destinados ao grande público, a chamada cultura de massa. Filmes, novelas, documentários e programas de televisão. Assim, aspas, a arte, seja a pictórica ou a literária, ao utilizar o mundo social como palco para suas obras, muitas vezes evoca aspectos desse passado em busca de verossimilhança ou efeito de realidade. Segundo alguns estudiosos, a utilização do passado como fonte para a literatura ocorre ao menos desde o século XIX, simultaneamente ao estabelecimento da disciplina escolar História. A transcrição é de Helenice Rocha, na sua monografia A Presença do Passado na Aula de História. Prossigo eu. Em contraste à memória humana, limitada e imperfeita, a internet emerge como um organismo cuja memória é potencialmente total, absoluta. As discussões sobre o acesso à informação têm passado ao largo do caráter disruptivo desse aspecto. Sugerem as autoras de denso estudo sobre o tema ao observarem que as consequências da enorme memória da internet não têm recebido atenção adequada. Tudo que você já publicou na internet pode voltar para te assombrar algum dia. Assim, quaisquer vestígios deixados online também permaneceriam, mesmo que tentássemos nos afastar como uma sombra, nossa vida conectada nos segue onde quer que formos. Graças a seu efeito de eternidade, a internet preserva memórias ruins, erros passados, escritos, fotos ou vídeos que gostaríamos de relegar mais tarde. Aqui eu estou me referindo ao trabalho de Ângela Guimarães Pereira, de Alessia Guezzi e de Lúcia Alujevic. Além disso, prossigo eu,
quantidades cada vez maiores de dados relativos a indivíduos têm sido gerados e compartilhados, e como se não bastasse, desenvolvimentos recentes como inteligência artificial, a computação quântica e a internet das coisas prometem aumentar exponencialmente a produção e a manipulação de dados pessoais. Não raros autores têm sugerido, inclusive, que de algum modo de esquecimento deveria vir a ser inscrito como uma funcionalidade na própria arquitetura dos sistemas digitais que registram e armazenam dados pessoais. Computadores, defendem tais vozes, deveriam ser projetados para esquecer o que seria necessário para superar a exploração e o uso pernicioso de dados que poderia até incorrer em abuso das liberdades civis. Fato é que, no século XXI, parte significativa da vida privada de grande número de brasileiros transcorre online, de modo que a cada dia a suposta distinção entre real e virtual, entre o mundo desconectado e o mundo conectado, a vida online e a vida offline, torna-se cada vez mais desprovida de senso prático. Computadores e smartphones são hoje janelas para a nossa intimidade. Como pontuei no voto em que proferia o julgamento da ADI 5527, em que questionada a constitucionalidade de dispositivos do Marco Civil da Internet, tais aspectos sobrelevam, e no meu voto escrito, e aqui, senhores ministros, eu estou a fazer um resumo das razões que fundamentarão o voto, né, que estou a proferir. E aqui eu vou me eximir, então, dessa leitura, porque já é uma matéria conhecida, a ADI 5527. Mas prossigo dizendo, neste resumo, que as condições em que se dá a manipulação de dados pessoais digitalizados por agentes públicos ou privados consiste em um dos maiores desafios contemporâneos do direito à privacidade. É certo que a Constituição, a nossa lei fundamental, qualifica como invioláveis, na condição de direitos fundamentais da personalidade, a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, conferindo-lhes especial proteção, assegurado o direito de indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. E aqui eu estou me referindo ao artigo 5º, inciso 10 da Magna Carta. Tal como a liberdade de manifestação do pensamento e seus desdobramentos, como a liberdade de expressão intelectual, artística e científica e a liberdade de imprensa, o assim chamado direito à privacidade e seus consectários, direito à intimidade, à honra e à imagem, também emana do reconhecimento de que a personalidade individual merece ser protegida em todas as suas manifestações. Apesar da muita tinta despendida a respeito, o Conselho de Privacidade permanece, né? E aqui eu lembro Posner, elusivo, vago, impreciso e mal definido. Né? E também me reporto ao clássico artigo, também hoje já lembrado, escrito a 4 mãos pelos juízes da Suprema Corte americana, Warren e Louis Brandeis, né? Sugere-se a relação de tal estado de coisas com o fato de as mudanças políticas, sociais e econômicas demandarem incessantemente o reconhecimento de novos direitos, impondo de tempos em tempos a redefinição da exata natureza e extensão da proteção à privacidade do indivíduo. Na quadra atual, inegável que a privacidade, enquanto direito a ser deixado em paz, na expressão por eles cunhada, merece proteção adequada e efetiva do ordenamento jurídico. Cumpre, contudo, indagar o escopo e a extensão desse direito específico, pois privacidade não se confunde com isolamento. Proteção da privacidade, em absoluto, diz com direito a passar a vida sem ser contrariado,
sem sentir desconforto social, sem ser incomodado. Em uma abordagem contemporânea e integradora, entendo que pode-se dizer, com Julie Coyne, em tradução livre, que o direito à privacidade visa a proteger a subjetividade emergente, dinâmica, dos esforços de atores comerciais e governamentais para tornar indivíduos e comunidades fixos, transparentes e predizíveis. Ela protege as práticas, por meio das quais a capacidade de autodeterminação se desenvolve. Assim compreendida a privacidade, a conclusão inarredável é a de que, tanto quanto a ampla liberdade de expressão, a proteção da privacidade também é uma característica estrutural das sociedades democráticas. E isso porque tanto o reconhecimento de uma esfera de privacidade imune à ingerência, quanto a garantia de salvo-conduto à palavra proferida, surgiram na história do constitucionalismo moderno como fatores de limitação do poder das autoridades constituídas sobre os cidadãos. Se aos cidadãos não for assegurada uma esfera de intimidade privada, livre de ingerência externa, um lugar onde o pensamento independente e novo possa ser gestado com segurança, de que servirá a liberdade de expressão? O escopo da proteção são os assuntos pessoais. É a privacidade da vida privada, na feliz expressão de Warren e Brandeis. O escopo da proteção, repito, são os assuntos pessoais em relação aos quais não se vislumbra interesse público legítimo na sua revelação e que o indivíduo prefere manter privado. Assim, em qualquer grau e em conexão a qualquer âmbito que a vida de alguém tenha acessado, previamente à publicação em questão de ser privada, não mais fará jus nessa extensão a essa proteção. Tampouco é possível classificar fatos ou feitos como públicos ou privados per se. Os mesmos fatos podem ser estritamente privados ou adquirir conotação pública e interesse público legítimo, a depender de se tratar de uma pessoa privada ou pública. Há casos em que as vidas pública e privada de uma pessoa se confundem. É a invasão injustificada da privacidade individual que deve ser repreendida e, tanto quanto possível, prevenida. E aqui, mais uma vez, estou me reportando ao trabalho dos juízes da Suprema Corte Americana, Warren e Brandeis. Não se presta, continuo eu, o direito à privacidade e, na medida em que se eu reconheça o direito ao esquecimento, a interdição da publicação de qualquer assunto que seja de interesse geral ou público, simplesmente porque as matérias de interesse público estão situadas fora do seu escopo. Não se trata, pois, de afirmar uma suposta supremacia, com o devido respeito pelas compreensões contrárias. Não se trata, pois, de afirmar uma suposta supremacia da liberdade de expressão sobre o direito à privacidade, e sim de delimitar os campos próprios a cada proteção. Nesse contexto, pertinente contribuição doutrinária, justamente quanto à privacidade no mundo contemporâneo, ao caracterizar a estrutura desse direito como controle sobre os usos da informação pessoal. Nesse sentido, privacidade, se diz, é a pretensão de indivíduos, grupos ou instituições de determinarem para si quando
como e em que extensão a informação sobre eles será comunicada a outros. Tal concepção do direito à privacidade está alinhada com o reconhecimento do seu papel social na própria preservação da personalidade e no desenvolvimento da autonomia individual. A existência de uma esfera de privacidade permite, por exemplo, que determinados conflitos pessoais ou erros da juventude, desde que não tenham consequência significativa para a sociedade, não recebam projeção exacerbada sobre as possibilidades de vida de um indivíduo. A privacidade produz um ambiente seguro para que pensamentos, ideias e opiniões sejam compartilhados em círculos limitados e testados antes de serem publicamente expostos. Permite, dito de outro modo, o espaço de liberdade onde se processa a experimentação necessária ao progresso social. A facilidade com que a privacidade será protegida ou exposta, no entanto, transforma-se na medida em que evoluem as tecnologias da informação e da comunicação. E nessas condições, não podem a hermenêutica constitucional e o desenvolvimento legislativo ficar alheios a essas mudanças no tempo, tendo em vista a manutenção do equilíbrio entre proteção da privacidade e o direito de acesso à informação. Longe de ter seu significado usurpado, a Constituição, escrita no mundo analógico, há de ser traduzida para o mundo digital, de modo a preservar, neste mundo digital, os interesses, os direitos e as liberdades que originalmente preservava. Desse modo, o sentido das palavras da Constituição, o alcance da proteção constitucional, busca-se, é preservado em face da mudança do contexto. As informações relacionadas à identificação, efetivo ou potencial, de pessoa natural configuram dados pessoais e integram, nessa medida, o âmbito de proteção das cláusulas constitucionais assecuratórias da liberdade individual, da privacidade e do livre desenvolvimento da personalidade. Sua manipulação e tratamento há de observar, sob pena de lesão a esses direitos, os limites delineados pela proteção constitucional. Decorrência dos direitos da personalidade, o respeito à privacidade e à autodeterminação informativa, eles foram positivados. Eu aqui, eu relembro, como colegas já fizeram no momento anterior, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais e ainda o que decidimos especificamente no referendo à medida cautelar na ADI 6387, 12 de novembro de 2020, Diário de Justiça, sob a minha relatoria. Eu me eximo de tecer maiores considerações em benefício do tempo. Na lide em julgamento, prossigo, a pretensão de controle sobre informações pessoais contrapõe-se à pretensão de livre exercício da liberdade de expressão, da liberdade de imprensa e da liberdade de informar. Quanto ao ponto, a Constituição é categórica. A ampla proteção por ela, Constituição, conferida às liberdades de manifestação do pensamento, de criação, de expressão e de informação, independem da forma, processo ou veículo empregado, na dicção do artigo 220, caput da nossa lei fundamental. Tratando-se da disseminação de informação de caráter jornalístico por veículo de comunicação social, a Constituição teve o cuidado de salientar, neste artigo 220, parágrafo 1º, que essa liberdade é plena, insuscetível de ser limitada sequer pela atuação do legislador. Como espécie do gênero liberdade de expressão do pensamento, a liberdade de imprensa não admite restrição arbitrária.
diante da finalidade informativa, incide a proteção constitucional, independentemente da linguagem escolhida pelo emissor para promover a veiculação, que pode ser textual, escrita ou falada, ou não textual, a simbólica, audiovisual, imagética ou fotográfica, e independentemente de juízo sobre a sua qualidade intrínseca, se informativa, opinativa, etc. Daí a pertinência da rememoração das balizas lançadas ao julgamento da DPF número 130, na qual essa Suprema Corte declarou não recepcionado pela Constituição da República todo o conjunto de dispositivos da Lei Federal 5250 de 1967. Compreendo, aliás, que a tese jurídica fixada no julgamento da DPF 130 vai muito além da simples não recepção da antiga lei de imprensa, estabelecendo parâmetros amplos de orientação da atuação judicial relativamente às liberdades de informação, de expressão e de imprensa. E, nesse sentido, e para assegurar a efetividade de tais direitos, relembro que esta Suprema Corte tem proferido inúmeras decisões em reclamações fundadas em alegação de afronta à autoridade da ADPF 130, ainda que, a rigor, não assentada a decisão reclamada em aplicação da norma declarada inconstitucional nesse paradigma. E aí, confiram-se, e eu estou aqui a relembrar inúmeras reclamações da relatoria do ministro Luiz Roberto Barroso, da relatoria do ministro Gilmar Mendes, do ministro Celso de Mello, do ministro Luiz Fux, da ministra Carmen Lúcia e da minha própria relatoria. Pertinente destacar, num ponto específico, digo eu no meu voto, as ponderações do eminente ministro Celso de Mello, justamente quando julgou procedente a reclamação 15.214, em decisão monocrática, publicada no Diário de Justiça de 5 de junho de 2015, contra a decisão judicial, em que reconhecida a possibilidade de responsabilização civil de órgão de imprensa em decorrência da veiculação de críticas à pessoa pública, com fundamento precisamente em descumprimento da decisão proferida na DPF 130. Aqui eu sigo me reportando a decisões do Supremo, vou fazer, senhor presidente, em benefício do tempo, vou me eximir da leitura dessas minhas considerações, mas realço que no Estado democrático de direito, a liberdade de expressão é a regra, admitida sua restrição somente em situações excepcionais e nos termos da lei, que em qualquer caso deverá observar os limites materiais da Constituição. Mostra-se substantivamente incompatível com o Estado democrático de direito, na minha visão, a imposição de restrições às liberdades de manifestação do pensamento, expressão, informação e imprensa, que traduzam censura prévia. O núcleo essencial e irredutível do direito fundamental à liberdade de expressão do pensamento compreende não apenas os direitos de informar e ser informado, mas também os direitos de ter e emitir opiniões e de fazer críticas. E nada contribui para a dinâmica de uma sociedade democrática reduzir a expressão do pensamento a aspecto informativo pretensamente neutro e imparcial, ceifando-lhe as notas essenciais da opinião e da crítica. Não se compatibiliza com o regime constitucional das liberdades, nessa ordem de ideias, a interdição do uso de expressões negativas em manifestação opinativa que pretenda expressar desaprovação pessoal por determinado fato, situação ou ocorrência. E se houver abuso, aí sim, como abuso de direito, será tratada a informação.
ou a opinião. No caso do exame, a sujeição da produção televisiva de cunho histórico jornalístico à autorização dos familiares para o uso da imagem de pessoa falecida envolvida nos acontecimentos tratados aniquilaria na minha visão, a proteção às liberdades de manifestação do pensamento, de expressão da atividade intelectual, artística e científica e de informação, golpeando-as em seu núcleo essencial. Tais liberdades, de um lado, e a autorização ou licença, de outro, são conceitos excludentes. A Constituição veda não somente ao poder público, mas também ao particular. É a eficácia horizontal dos direitos e garantias individuais. Veda, repito, não somente ao poder público, mas também ao particular, a interferência nas liberdades de manifestação e de expressão mediante o emprego de artifícios institucionais, como a licença e a censura prévias, que atuem no sentido de delinear o seu conteúdo. Assim como incompatível com o Estado Democrático de Direito instituído pela Constituição de 1988, o arrogar-se pelo Poder Judiciário ou qualquer dos outros poderes da República do comando da linha editorial de qualquer veículo de imprensa, a publicação de obras de teor histórico, jornalístico ou documental, em absoluto pode ficar na dependência da chancela das pessoas envolvidas nos fatos retratados. A necessidade de autorização traduz, sim, na minha visão, censura prévia em dissonância com as garantias albergadas na Lei Maior, em indevida reintrodução do espírito autoritário expurgado pela Constituição vigente. No meu voto, senhor presidente, neste momento e diante da afeição objetiva assumida à apreciação do recurso extraordinário submetido ao regime de repercussão geral, eu passo a tecer inúmeras considerações sobre aspectos da liberdade de expressão relativos às pessoas públicas. E vou me eximir, senhor presidente, da leitura, mais uma vez, em benefício do tempo, que já vai longe, e ainda outros votos, não sei se hoje ou amanhã, a serem proferidos. Digo de qualquer maneira, fechando, que o critério da proporcionalidade desautoriza a imposição de restrições à liberdade de expressão, ainda que teoricamente fundadas na proteção da honra ou da imagem pessoais, quando tiverem como efeito inibir o direito à informação sobre a conduta, presente ou pretérita, de ocupantes, no caso, eu fecho daquele item, daquele nicho que abri no voto, de ocupantes de função públicas. Passo em seguida a correr sobre o direito, sobre o teste da proporcionalidade e acho importante apenas, já me encaminhando para o final, senhor presidente, que não estou a afirmar aqui que a cláusula constitucional assecuratória da liberdade plena à atividade da imprensa e à manifestação do pensamento inviabilizam em caráter absoluto a responsabilização civil da empresa por efetivos danos morais, eventualmente decorrentes da publicação de matérias jornalísticas. Como bem salientou, relembro, o eminente ministro César Peluso, no julgamento da reclamação 9.428, o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgamento da ADPF 130, de modo algum significa juízo decisório de impossibilidade absoluta de proteção de direitos da personalidade, tais como intimidade, honra e imagem, por parte do Poder Judiciário, em caso de contraste teórico com a liberdade de imprensa. Essa possibilidade, todavia, há de ser exercida consoante os limites definidos e emanados da Constituição à luz do precedente firmado naquela ADPF.
É válido notar, continuo eu, que o Índice Mundial de Liberdade de Imprensa, elaborado anualmente pela Organização Não Governamental Internacional Repórteres Sem Fronteiras, situou o Brasil, em 2020, na posição número 107 entre 180 países monitorados. Ao lado de outros fatores, a prevalência de uma cultura em que é naturalizada a repressão judicial da atividade da imprensa destaca-se como uma das razões desse resultado. Gostamos de apontar causas exógenas para justificar o nosso relativo estado de atraso cultural, social e econômico em relação a outras nações, mas não vemos que as próprias instituições que adotamos para regular a sociedade frequentemente são as responsáveis por moldar um ambiente social e político inóspito ao florescimento e desenvolvimento do conhecimento, das ciências e das artes. É sintomático que no Brasil, jornalistas e historiadores renomados pela seriedade de seus trabalhos, não raro venham a público expor os perigos a que se sujeitam por se dedicarem a informar o público com o constante receio de ser alvo de ações judiciais. Não bastassem as evidentes dificuldades decorrentes da sua tensão com as liberdades de informação e de manifestação do pensamento e de expressão artística, intelectual e científica, a potencialização do direito ao esquecimento coloca em risco também a prevalência do pleno exercício dos direitos culturais, bem como a promoção e o incentivo à educação com base na liberdade de aprender, ensinar e divulgar o pensamento, a arte e o saber. Igualmente, conduz a sociedade brasileira por caminho diametralmente oposto ao da promoção e difusão de bens culturais, dever do poder público, a teor do artigo 215, parágrafo 3º, inciso 2 da Constituição Federal. Além de inconstitucional, a exacerbação do direito ao esquecimento é exemplo do tipo de mentalidade que, revestida de verniz jurídico, com a devida vênia, direta ou indiretamente, contribui para, no longo prazo, manter o país culturalmente pobre, a sociedade moralmente imatura e a nação economicamente subdesenvolvida. Lembro o amplamente conhecido e igualmente triste assassinato da atriz norte-americana Sharon Tate em 1969, que até hoje desperta o interesse público em razão das circunstâncias brutais em que se deu e continua sendo objeto de livros, documentários, obras cinematográficas e programas diversos. Em 2019, aliás, película retratando o terrível episódio, Era uma Vez em Hollywood, recebeu 2 Oscars, além das 10 indicações, ou dentre as 10 indicações que havia recebido, além de 3 Globos de Ouro, para o qual 5 indicações. Em nome do esquecimento, não mais faremos filmes, livros ou programas de televisão retratando os horrores da Segunda Guerra Mundial? Ou é justamente mantendo viva a sua memória que honramos as vítimas? O doloroso caso envolvendo a irmã dos autores integra, lamentavelmente, a história, o imaginário popular, a memória coletiva da sociedade brasileira e não deve ser esquecido justamente para que não mais ocorram fatos como ele. Se alguma forma de direito ao esquecimento pode ser deduzida dos marcos constitucional e legal vigentes, seu âmbito de proteção se estende tão somente a fatos insuscetíveis
de gerar qualquer interesse público, do público ou social, atinentes tão somente à vida privada e cuja publicização gera prejuízos individuais sem nenhuma contrapartida ao interesse de outrem. Nessa medida, já encontram a devida disciplina normativa em diplomas como o Código de Defesa do Consumidor, o Marco Civil da Internet e a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. A discussão em torno do direito ao esquecimento assume nuances particularmente sensíveis no ambiente da internet, em particular em relação à tarefa desempenhada pelos mecanismos de buscas, como Google, Bing, Yahoo e congêneres, situações em que se costuma falar em direito à desindexação. Tais nuances não se fazem presentes nesse caso, de modo que penso prematuro fixar qualquer tese a respeito. E finalizo, senhor presidente, dizendo que se de um lado a retórica do direito ao esquecimento tem sido frequentemente apropriada como justificativa oportunista para a censura, seja no ambiente da internet, seja em meios tradicionais de comunicação e informação, de outro, o conceito apreende, penso, sentidos e usos legítimos. Esses, no entanto, me parecem já suficientemente amparados no momento atual pela proteção constitucional à inviolabilidade da intimidade e pelo escopo da legislação de proteção de dados pessoais, pelo que não vejo, pelo menos atualmente, espaço para um alargamento jurisprudencial do conceito. Feitas essas anotações, me excusando, né, pelo tempo, né, que roubei ao plenário, eu acompanho o eminente relator negando provimento ao recurso extraordinário. É o voto, senhor presidente. Muito obrigado, ministra Rosa Weber, também por esse voto de densidade cultural singular. E o tema realmente é muito instigante, como nós pudemos observar pelas votações que ocorreram até aqui, de sorte que eu verifico que os colegas precisarão de tempo para fazer as suas sustentações também, as suas apreciações críticas e doutrinárias em relação ao tema, e em razão do adiantado da hora, eu declaro encerrada a sessão. Vamos continuar com o julgamento amanhã, a partir das 14 horas. Agradeço a presença de todos, funcionários, ministros, advogados aqui presentes, e declaro encerrada a sessão.